no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, pessoal! É com muito prazer que estamos reunidos novamente para mais uma edição do Prosa Rural, o programa da Embrapa que conecta você com as novidades do campo. Hoje vamos falar sobre a cultura da mangueira. Para a gente ter uma ideia da relevância dessa cadeia para o Brasil, em 2023, as exportações da manga brasileira atingiram um recorde histórico de 315 milhões de reais em faturamento. Apesar da alta demanda no mercado, essa cultura enfrenta diversos desafios relacionados à fitossanidade, ou seja, à saúde da planta. Na entrevista de hoje, vamos conversar sobre as principais pragas que atacam a mangueira, as formas de tratamento e a prevenção. Vamos falar também sobre as pesquisas conduzidas pela Embrapa, que têm contribuído significativamente para enfrentar esses problemas, incluindo monitoramento, controle biológico, uso racional de defensivos e práticas culturais adequadas. Fique com a gente que tem muita informação por aqui. E para nos ajudar a entender melhor o tema, temos o prazer de contar com a participação do Tiago Cardoso da Costa Lima, pesquisador da Embrapa Semiárido, unidade de pesquisa localizada em Petrolina, Pernambuco. Vamos para o Dedo de Prosa. Um Dedo de Prosa. Tiago, seja bem-vindo ao Prosa Rural. Para início de nossa conversa, Tiago, eu te pergunto, é correto dizer que a mangueira é alvo de uma ampla variedade de pragas em seu cultivo? Olá para todos os ouvintes. Certamente a mangueira ela é alvo de várias pragas, de insetos e ácaros, que são problemas para a cultura aqui, principalmente no Vale do São Francisco, que é a principal região produtora de manga do Brasil. Então, a gente tem uma vasta diversidade de pragas e isso também muito por causa do sistema de cultivo que a gente tem. É uma cultura que ela é irrigada, a gente tem um plantio escalonado, ou seja, a gente tem as diferentes fases da mangueira ocorrendo ao longo de todo o ano. Isso tudo ajuda essas altas médias de temperatura, essa disponibilidade de alimento o ano todo, um microclima adequado a você ter essa presença de diversidade de insetos e ácaros. Então, a gente tem, por exemplo, como uma das principais pragas, a mosca das frutas, mas a gente também tem várias espécies de trips, várias espécies de cochonilhas. Nós temos uma que a gente chama de mosquinha da mangueira, que ela ocorre principalmente na época do meio do ano, que a temperatura dá uma amenizada aqui na região. Temos espécies de ácaros, percevejos que recentemente também se tornaram problemas aqui na região, com várias espécies. Traças que ocorrem na inflorescência, na panícula da mangueira, pequenas lagartas que podem causar danos nessa fase. Até mesmo pulgões em alguns períodos e coleobrocas, que são besouros em que sua fase larval ela penetra nos troncos, nos ramos e causando secamento de parte das estruturas da mangueira. Ah, entendi. E como tem sido a evolução do cenário das pragas na cultura da mangueira ao longo dos anos? Quais mudanças significativas foram observadas? Nos últimos anos tem surgido uma maior diversidade de insetos causando danos em mangueira, principalmente insetos sugadores. A gente tem exemplo de algumas espécies de trips, temos espécies de cochonilhas, e essas cochonilhas, algumas migrando para os frutos. E as pragas de mangueira, quando elas migram para os frutos, essas atingem um status de maior importância, pois elas causam danos diretamente no produto a ser comercializado. Então a gente tem algumas espécies que têm causado prejuízos e maior número de descarte de frutos por produtores, e também percevejos que não eram problemas para a cultura até recentemente, e algumas também causando danos em frutos, então também se tornando maiores problemas. Uma das mudanças que a gente tem notado, que pode estar relacionado também com uma maior incidência de pragas, tem sido o maior densamento de cultivo. Então, hoje a gente tem quase 3 vezes mais plantas por hectare do que se tinha antigamente. Então, esse adensamento de cultivo, obviamente, você tem mais alimento para os insetos, então, consequentemente, você vai ter uma maior quantidade de pragas. Você tem
copas de plantas que se tocam uma com a outra. Isso facilita também a dispersão dessas pragas, principalmente aquelas que não têm asas, por exemplo, ácaros e muitas das fases das cochonilhas. Então, o contato entre plantas facilita esse transporte e mesmo o microclima modificado que é formado ali. Então, tudo isso pode afetar os insetos que estão ali ocorrendo. Nossa, são muitos fatores, não é mesmo? E Tiago, qual é a importância de se identificar corretamente as pragas que afetam a cultura da manga e identificar também os danos que cada tipo de praga pode causar? Por que isso é importante? Esse é um fator crucial para implementar qualquer medida de controle de insetos pragas na cultura. Então, a identificação correta de qual praga é essa e aquele dano, se ele realmente é causado por aquele inseto. Então, muitas vezes, uma identificação errada vai fazer com que você possa estar utilizando um método de controle errado. Então, você vai estar gastando dinheiro, você não vai estar sendo eficiente no controle, tendo maiores perdas. Tudo isso baseado numa identificação errada. Então, a gente saber reconhecer as diferentes pragas e se aqueles danos realmente estão associados com aquela espécie é fundamental. Então, e na mangueira é muito comum a gente ter danos em frutos que a gente só vê tardiamente, mas que o dano foi feito, por exemplo, quando o fruto foi recém-formado, ele ainda era pequeno. E você tem, por exemplo, um inseto sugador que vai se alimentar daquele fruto que a gente chama de chumbinho. Quando você tem uma alimentação nessa fase muito inicial, o fruto vai crescer e ele vai ter deformações e algo que a gente não vai saber quando chegar no final do ciclo por que esse dano foi ocasionado, se a gente não tiver estudos que comprovem isso. Então, por exemplo, a gente já fez alguns estudos que a gente comprovou danos ocasionados por percevejos, mesma coisa de pulgões que se alimentam ali naquela fase de chumbinho, de ervilha, aquele no início de formação do fruto, pode também causar deformações nos frutos. Então, a gente saber associar qual a espécie com seu respectivo dano é essencial para que o produtor saiba reconhecer e aí sim adotar a medida correta de controle. E quais os principais cuidados preventivos que o produtor pode ter para proteger seu pomar de ser atingido por pragas, que obviamente podem trazer muitos prejuízos? A prevenção principal que os produtores devem adotar é o monitoramento de pragas. Algumas fazendas que são maiores, essas grandes exportadoras, elas possuem até a função de empregados que têm a função exclusiva de monitorar a presença de pragas. A gente sabe que isso não é a realidade de todos quando a gente vai para médios e pequenos produtores. Aí, no caso, o próprio técnico agrícola, o responsável pela área, ele tem que estar entrando na área e monitorando a presença de pragas naquele momento. E principalmente nas nossas condições de região de clima com temperatura muito elevada, o aumento populacional de insetos pode ocorrer de forma muito rápida. Então, a entrada na área para percorrer e verificar a presença de como é que está a ocorrência desses insetos deve ser pelo menos uma vez por semana quando a gente está na fase de desenvolvimento vegetativo, mas quando chega na fase de floração ou frutificação, a gente tem que entrar pelo menos 2 vezes nessa área para verificar como é que está a ocorrência de insetos. Então, isso é a principal prevenção que o produtor deve adotar. Monitorar para saber qual é o melhor momento de entrar com o controle. Fora isso, é óbvio que você tem alguns manejos culturais que também vão ajudar. Você manter o roço baixo das plantas espontâneas que ocorrem na sua área. Não deixar plantas tocando, por exemplo, quando está na fase de frutificação, que toque o fruto, porque aí você pode fazer uma ponte para que algumas pragas possam partir da parte do solo para o fruto, que causar danos. Você tem uma poda que você deixa a planta mais arejada, que não deixa ela tão sombreada, que pode favorecer algumas pragas, como exemplo de cochonilhas. Não deixar frutos no chão para não permitir a multiplicação, principalmente de moço das frutas, que é uma praga fundamental da cultura. Então, isso são outras medidas que são preventivas culturais. E o que você poderia compartilhar com a gente sobre o aumento da adoção do controle biológico na cultura da manga? Quais têm sido os resultados observados com essa abordagem?
Felizmente hoje o controle biológico é uma realidade no Brasil e não é diferente na fruticultura tropical aqui no Vale do São Francisco. Na nossa região, o maior propulsor da adoção do controle biológico tem sido as restrições que os mercados importadores de frutas têm cada vez colocado e aumentado para a presença de resíduos de moléculas químicas. Então, chega no momento que o produtor que vai exportar, ele não pode mais utilizar várias dessas moléculas e há necessidade de que utilize métodos que não deixem resíduo nos frutos. E para isso, certamente o controle biológico é uma das principais opções. O uso de micro-organismos tem sido o que mais rápido tem sido adotado, desde bactérias a fungos, então patogênicos. Essas estratégias também do controle biológico com micro-organismos é mais fácil do produtor adotar, porque ela é bem mais similar de ser utilizada com o controle químico. Então o produtor também prepara uma calda, ele consegue pulverizar, então é uma estratégia de controle mais fácil de ser adotada. O controle biológico com macro-organismos, ou seja, utilizando vespas, ácaros predadores, também tem se iniciado na nossa região, porém ela ainda demanda uma maior capacitação técnica por ser algo ainda muito diferente do que comumente os produtores utilizam. Mas hoje já é uma realidade, inclusive temos algumas áreas que têm adotado estratégias quase únicas com insumos biológicos. Certamente nós observamos uma modificação pelos produtores e que cada vez mais buscam e têm interesse por adotar estratégias biológicas para o controle de pragas. Eita, prosa boa, não é mesmo, meu amigo, minha amiga? Já aprendemos sobre as principais pragas que atingem a mangueira e que é importante saber identificá-las e saber também que danos elas podem causar para poder adotar a estratégia correta de controle. Obrigado, Tiago Cardoso da Costa Lima, pesquisador da Embrapa Semiárido, por todas as informações prestadas aos nossos queridos ouvintes. Na página da Embrapa na internet e também no canal YouTube da Embrapa estão disponíveis diversos conteúdos, entre vídeos e publicações sobre essa e outras tecnologias da Embrapa. O endereço é www.embrapa.br. Bom, nosso programa está chegando ao fim e você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Semiárido. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, você já sabe, é só ligar. 87 é o DDD, telefone 3866-3823. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o link para o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e você já fica ligado para o nosso próximo programa. Até lá! Achou interessante este programa e ficou com um gostinho de quero mais? Então, ouça o podcast Prosa Rural para acompanhar muitos outros programas tão interessantes quanto este. No podcast Prosa Rural, fica bem fácil de você encontrar um tema de seu interesse. Estão todos lá para você. É isso mesmo. O podcast Prosa Rural está disponível nas principais plataformas de áudio, como o Google Podcasts e o Spotify. Então passa lá e segue a gente para não perder nenhum episódio. Tem programa novo toda semana. O podcast Prosa Rural é produzido pela Embrapa. Te espero lá. Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro e entrevistas, Clarice Rocha. Edição e apresentação, Jorge Macal. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Semiárido.